Existem segredos que a floresta guarda, segredos antigos, fedorentos e famintos. Eles esperam, pacientes, que a curiosidade estúpida de um humano lhes dê a chave. E quando você encontrar essa chave, você vai entender. Alguns lugares não querem ser encontrados. Eles querem você. Eles sempre quiseram. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo essas histórias reais, sombrias, assustadoras e muitas vezes baseadas em lendas que circulam pelas profundezas da internet. Aqui no Assustador, o medo é sempre o convidado principal. O ano era 2002. Para mim, Kate, uma garota de 12 anos, a mudança para Lonívoa foi uma sentença de morte por tédio. Chegamos no auge do verão, mas a temperatura parecia estranhamente fria, como se o sol estivesse em dívida com aquele lugar. Lonívoa não era uma cidade, era a sombra de uma ambição frustrada. Um punhado de casas novas, com fachadas idênticas, sorrisos plásticos, espremidas na borda da Pensilvânia rural, engolidas por uma floresta tão densa que parecia sugar não apenas o som e a luz, mas a própria esperança. Nosso bairro, Lonívoa Heights, era vendido como exclusivo e em crescimento, mas a realidade era um conjunto habitacional fantasma. A maioria das casas vizinhas estava vazia, janelas escuras e cegas que pareciam nos encarar com desaprovação silenciosa. A grama recém-plantada já lutava contra a natureza selvagem que a rodeava, e o asfalto das ruas novas terminava abruptamente, como uma ferida aberta, onde o domínio da civilização cedia lugar ao domínio da mata. Meu pai, absorto em seus projetos inúmeros, ignorava a atmosfera sinistra, vendo apenas oportunidades de negócios. Minha mãe tentava desesperadamente injetar vida no lugar, fingindo que as casas vazias ao redor eram apenas um projeto em andamento, mas a verdade é que o lugar tinha cheiro de abandono antes mesmo de ser habitado. Um cheiro de terra úmida e mofo, misturado com a tinta fresca das paredes que não conseguia disfarçar a podridão. No final da nossa rua sem saída, a mata fechada não era apenas uma vegetação. Era uma muralha verde impenetrável que parecia observar cada movimento nosso. A floresta era uma presença viva, um ser silencioso e maciço, onde as sombras nunca se dissipavam completamente, mesmo ao meio-dia. As árvores eram altas demais, velhas demais, e se curvavam sobre a vizinhança como juízes severos. Quando o vento soprava, o som não era o de folhas agitadas, mas sim um sussurro seco, gutural, que parecia arrastar nomes antigos. Eu encontrei Jamie, meu vizinho, e ele era meu único farol na escuridão suburbana. Tínhamos a mesma idade, a mesma necessidade desesperada de aventura para quebrar a rotina entediante daquele verão. Mas enquanto eu via a floresta como uma tela em branco para brincadeira, Jamie a via com o respeito temeroso de quem nasceu à sua sombra. Ele não a temia, ele a respeitava. Ele sabia que ali não era um playground, era um labirinto, e a cada dia que passava em Lonívoa, eu sentia o peso silencioso, quase físico, daquela mata se fechando ao nosso redor. O ar era pesado, e o silêncio, quando caía, era mais alto do que qualquer grito. Não era um silêncio de paz, era o silêncio de algo à espreita, esperando o momento certo para se mover. Mal sabíamos que o tédio era o menor dos nossos problemas. Ele era apenas o prenúncio, o convite. Foi Jamie quem, com a voz baixa e hesitante, quase um sussurro que o vento mal levava, me apresentou a lenda de Deadwood, a cidade perdida. Ele a descreveu não como um mito de piratas ou tesouros, mas como uma mancha na história, um buraco negro na cronologia de Meersburg, um lugar que havia existido perto dali há um século e meio, até que simplesmente sumiu. Ele frisava palavras simplesmente com um pavor que eu, na minha inocência urbana, não conseguia entender. As pessoas foram embora? Morreram? Ninguém sabia. O nome da cidade havia sido meticulosamente apagado dos registros, da memória e, o que é mais assustador, dos mapas. Era um vazio forçado. O medo era palpável em sua voz ao me contar sobre o garoto, nos anos 70, que foi procurar Deadwood e nunca mais voltou. Jamie descreveu o terror do corpo encontrado 10 anos depois, irreconhecível, ininteligível, no meio do nada, como se a floresta tivesse vomitado um resíduo indesejado. É muito fácil se perder, ele repetia, os olhos fixos na linha escura da mata. Tudo parece igual lá dentro. Não é um lugar para ser encontrado, Kate.
É um lugar para ser consumido. Mas a minha curiosidade adolescente era uma chama teimosa que a cautela dele não podia apagar. Eu ri do seu pavor. O acusei de ser um covarde supersticioso, argumentando sobre a nossa geração diferente e as vantagens tecnológicas, como se um GPS pudesse competir com uma maldição secular. Eu o provoquei, e com a mochila cheia de besteiras inúteis, finalmente o convenci. O bosque, na beira, parecia acolhedor, com trilhas de terra batida e um cheiro fresco de pinho. Mas logo nos desviamos do caminho, e a mudança foi imediata e sufocante. A mata fechou-se sobre nós como um túmulo. A luz do sol não apenas foi bloqueada, ela foi negada. O céu desapareceu, e a claridade se transformou em uma penumbra perpétua e esverdeada, como se estivéssemos no fundo de um oceano de terra e folhas. As árvores, centenárias e idênticas, não eram mais uma paisagem, mas paredes de um corredor interminável, giravam e se retorciam, zombando do nosso senso de direção. Perdemos o norte em minutos. O chão era uma confusão traiçoeira de folhas úmidas e raízes nodosas que agarravam nossos tornozelos. Não era uma floresta comum. Era um labirinto vivo, uma armadilha tecida em silêncio e distância, onde cada passo nos afastava mais da civilização. O ar rarefeito cheirava a terra podre e algo mais, algo metálico e antigo. O sentimento de desorientação era quase imediato, um nó frio no estômago que nos lembrava, a cada batida do coração, de que não éramos bem-vindos. E então, o pior de tudo, o silêncio. Um silêncio total, antinatural, onde até os pássaros se recusavam a piar. Era nesse silêncio absoluto que se podia sentir a presença de algo que nos observava, invisível, mas inegável, esperando que nos cansássemos para, então, nos reclamar. No terceiro dia de busca, estávamos além da exaustão física. O corpo doía. A garganta estava seca e a mente se recusava a manter qualquer senso de lógica ou esperança. Estávamos sujos, cobertos de lama e picadas, e a sensação de estarmos perdidos havia se transformado em uma resignação mórbida. No meio daquela imensidão verde, onde o único padrão era a selvageria caótica, encontramos algo que não fazia sentido, algo que gritava a ordem onde deveria haver apenas natureza. Uma linha reta. Não eram trilhas de animais, nem um riacho. Era uma demarcação, uma cicatriz geométrica inegável na face da floresta, como se alguém tivesse traçado um limite absoluto há muito tempo, usando uma regra gigantesca. A visão nos deu um choque de adrenalina, a primeira esperança genuína em horas, mas também um medo profundo. Quem faria uma linha reta aqui? Usando a tinta spray vermelha que eu havia levado, um ato de vandalismo que se tornou nossa salvação contra o labirinto, Jamie começou a marcar as árvores com um X. Símbolos rápidos e desesperados para garantir nosso retorno. O que encontramos no final daquela linha reta não era a cidade que esperávamos, com ruas e casas. Era o seu coração nefasto, o ponto de origem da sua desgraça, uma capela. Ela se materializou diante de nós, incrivelmente antiga, pequena e dominada por uma podridão que ia além do musgo e do tempo. Parecia ter emergido do próprio solo úmido da floresta. O edifício estava inclinado, como um dente podre, e a madeira era de um cinza doentio, coberta por um bolor escuro que se movia nas sombras. Uma placa de madeira sobre a porta, com a inscrição totalmente desgastada, não revelava seu nome, apenas um vazio, como se a própria história se recusasse a nomear o lugar. As janelas, sujas cobertas por teias, estavam, no entanto, estranhamente intactas, parecendo olhos leitosos que nos observavam sem piscar. A atmosfera ao redor era de uma quietude absoluta, não a paz da natureza, mas o silêncio de algo que não queria ser perturbado, um silêncio de sepulcro. Não havia vento, nem insetos, apenas o nosso coração batendo alto demais, nos denunciando. Entramos pela porta lateral, que cedeu com um gemido agudo e prolongado, soando como um protesto da própria capela. A primeira sala era um pequeno escritório, apertado e sufocante, com uma lareira fria e uma velha escrivaninha de madeira presa à parede. Retratos em sépia de pessoas com olhares severos de desaprovação nos encaravam de todas as paredes. Eram rostos pálidos e sombrios, vestidos com roupas escuras e antigas, fixados no mesmo fundo marrom genérico, parecendo uma galeria de fantasmas furiosos. O mais perturbador eram os livros, espalhados por toda parte, grossos,
encadernados em couro escuro e escritos na maioria em uma língua desconhecida e perturbadora, repletos de símbolos gráficos que faziam o estômago revirar, como se nosso cérebro reconhecesse a maldade daquelas formas. A terra cobria o chão, e o ar era pesado, frio e rançoso, com um cheiro que misturava mofo, poeira e algo mais, algo sulfuroso, metálico, como sangue velho. Sentíamos a presença não apenas do tempo, mas de centenas de olhos em nós, nos julgando, nos esperando. Não era uma descoberta gloriosa da infância. Era uma violação, uma intrusão em um lugar que deveria ter permanecido enterrado e esquecido. Estávamos em Deadwood, e Deadwood estava, finalmente, nos olhando de volta. O que dominava a capela, no entanto, era a porta no final do corredor principal. Não era uma simples barreira arquitetônica, era uma monstruosidade, mais alta e mais grossa do que necessário, feita de uma madeira escura, quase negra, que parecia ter absorvido séculos de escuridão. Ela era reforçada com vigas grossas e cravada por uma série de parafusos de ferro enferrujados, tão antigos que pareciam ossos expostos. A própria estrutura da porta era uma ameaça física, mas o que nos aterrorizou de verdade estava na superfície. Símbolos bizarros, não meros rabiscos, mas hieróglifos de poder, entalhados profundamente na madeira, o mais repulsivo, preenchidos ou pintados com uma substância marrom avermelhada. Não queríamos nos permitir identificar aquilo como sangue seco, mas a mente infantil já havia chegado a essa conclusão. Esses símbolos formavam um padrão complexo, um diagrama sinistro que parecia dançar sob a pouca luz, como uma linguagem de dor e aprisionamento. Jamie a chamou imediatamente, com um medo reverente, a porta do diabo. Ela estava trancada com um cadeado antigo, uma peça de metal maciço e corroído. Tentamos, na inocência estúpida da infância, forçar a fechadura e a porta, mas a madeira não cedia, não tremia. Era como tentar empurrar uma montanha. A porta não apenas barrava a entrada, ela parecia estar sob uma pressão imensa do lado de dentro, trabalhando ativamente para conter algo que a empurrava contra o nosso lado. A energia que emanava dela era palpável. Não era calor ou frio, mas um arrepio de medo puro que penetrava nossos ossos, a certeza instintiva de que a morte seria preferível ao que estava selado ali. Naqueles 2 meses de verão, a capela e, principalmente, a porta se tornaram o centro nevrálgico da nossa existência. Tiramos fotos, tiramos notas, desenhamos os símbolos obsessivamente. O verdadeiro trabalho de decifrar o que estava por trás daquela madeira e daquela simbologia bizarra nos consumiu por anos, muito depois que voltamos para casa. O tempo não importava mais. A única coisa real era a porta. Ela nos chamava, prometendo conhecimento e terror em igual medida. Voltamos para a cidade ao fim do verão, mas a porta do diabo nunca mais nos deixou. Ela nos assombrava em sonhos vívidos, em pensamentos aleatórios, na sensação de que havíamos aberto uma rachadura na realidade. Os anos se passaram. A adolescência deu lugar à vida adulta, mas o fascínio infantil havia se transformado em uma necessidade adulta, sombria, de entender o que era aquele selo, aquela prisão para algo que não era deste mundo. Voltamos a Deadwood mais preparados, mais obcecados. Foi nessa época, mergulhados na pesquisa de livros de folclore esquecidos e manuscritos bizarros, que encontramos as primeiras menções ao Metaraxis, a entidade aprisionada, e, crucialmente, ao homem que o havia trazido e tentado conter, Scott. A lenda havia se transformado em uma história real, e a porta do diabo era a fronteira entre a nossa vida e um horror que estava prestes a ser desencadeado novamente. Scott, ele não era apenas um homem, era um espectro da obsessão e da culpa. O elo perdido entre a história esquecida de Deadwood e o terror ativo que latejava por trás da porta do diabo. Ele nos encontrou porque, assim como nós, a porta era o único ponto focal da sua existência. Em seus olhos, via-se a loucura brilhante de um cientista, misturada com o desespero sombrio de um fanático religioso. Scott nos revelou a verdade mais hedionda. Deadwood não desapareceu. Foi apagada. A cidade inteira foi varrida da existência quando Metaraxis, a entidade que ele chamava de primeira e última palavra em entropia, foi aprisionado. O Metaraxis não era um demônio medieval. Era uma força cósmica, a própria negação da ordem e da vida, o princípio fundamental da desintegração. E os símbolos na porta do diabo eram seus arcanos de contenção, um sistema de cadeados metafísicos, não uma simples tranca de ferro.
O que fazia Scott realmente perigoso era o seu conhecimento e poder. Ele tinha domínio sobre uma tecnologia que parecia mágica, derivada de um conhecimento arcano e científico roubado da entidade. Ele podia alterar a realidade em pequena escala, criar coisas, inventar o impossível. E ele usava esses poderes para nos ajudar em sua nova e desesperada missão. Mas Scott carregava uma culpa colossal, um peso que o fazia parecer não um homem, mas um fantasma. Sua pele era cinzenta, seus movimentos lentos. Ele confessou, a voz rouca pela agonia. No passado, ele usou o poder do Metaraxis para curar sua filha de uma doença terminal. Mas, em troca, a entidade exigiu um preço terrível. Não apenas a vida da menina, mas o sacrifício de muitos outros, usando Scott como seu peão em uma matança disfarçada de acidentes. Ele havia libertado uma parte do Metaraxis, uma sombra que operava no mundo, e agora, a porta do diabo, que era o selo final, estava se enfraquecendo perigosamente. Scott estava nos usando como ferramentas para completar seu último trabalho, selar a porta de forma permanente, enterrando-a e a si mesmo com ela. A porta do diabo não era apenas uma lenda urbana, era a prisão de um horror cósmico. E por nossa culpa, por aquela curiosidade infantil que teimou em revirar escombros, estávamos agora no centro de uma batalha desesperada. A aposta não era apenas a nossa vida, mas a própria integridade da realidade. Se o Metaraxis fosse totalmente libertado, não haveria inferno, não haveria paraíso, haveria apenas a aniquilação total, a desconstrução da realidade em partículas sem sentido. E Scott, o homem que havia negociado com a entropia, era nossa única e deplorável chance de sobrevivência. O confronto final não foi um ato heróico, mas um ato de desespero e puro terror, um caos cismático que rasgou o tecido da capela. Scott, em sua loucura redentora e autodestrutiva, acionou um mecanismo improvisado que visava destruir a capela e selar a porta sob toneladas de escombros e terra. Era a sua penitência final, mas ele falhou. O Metaraxis, sentindo sua prisão ser violada e a destruição iminente, rugiu sem som e se manifestou. A entidade não surgiu como um demônio folclórico com chifres e tridentes, mas como uma falha, uma distorção da própria realidade, uma negação da física. O ar se tornou incrivelmente denso, quase líquido, e a luz restante da tarde não apenas piscou, mas se torceu em espectros de cores impossíveis. A arquitetura da capela começou a se contorcer em formas que violavam a geometria. A madeira se liquefazia em manchas escuras, as paredes estufavam e pulsavam, e o teto parecia inspirar e expirar. A gravidade falhava em pontos, fazendo objetos flutuarem e depois despencarem com violência desproporcional. Scott foi atingido, não por um tiro comum, mas por um de seus próprios dispositivos, um ato de desespero ou erro fatal. Vimos o horror se desenrolar. Ele foi tomado pela entropia, o Metaraxis o reclamando. Ele não foi engolido, mas sim desfeito, dissolvido lentamente em seus 4 dias finais de agonia, uma desintegração celular e mental que desafiava a compreensão humana. O som, quando a entidade agia, era um ruído branco insuportável, o zumbido de 1000 frequências conflitantes no cérebro. O cheiro era avassalador, ozônio queimado, carne apodrecida e um fedor metálico, sulfuroso, que grudava na garganta. Jamie e eu lutamos para sobreviver, não contra um monstro de carne, mas contra a desintegração do espaço. A estrutura da capela gemia e ruía sobre nós, levantando uma poeira ácida. A porta do diabo, agora visivelmente rachada por uma força interna e marcada por chamas que queimavam sem combustível, liberava rajadas de ar frio e putrefato, como um hálito de morte cósmica. Quando o teto finalmente desabou, em meio a uma nuvem ensurdecedora de poeira e lascas de madeira, Jamie estava quase inconsciente, ferido gravemente pela queda e pela proximidade da manifestação do Metaraxis. Eu o agarrei, a adrenalina limpando meu cérebro do medo. Arrastei para fora, mal enxergando a pilha de escombros fumegantes que era a capela e o que estava da cidade perdida. Corri, sem ousar olhar para trás, seguindo os velhos e familiares trilhos de trem que havíamos usado como referência na infância. A porta do diabo estava soterrada, esmagada, mas a certeza nos consumia. O selo estava quebrado. O Metaraxis não estava morto, apenas preso sob a terra. A culpa por termos chegado tão perto, por termos despertado que dormia, nunca mais os abandonaria. Ela se tornou nosso fardo e nossa penitência. Jamie sobreviveu,
mas não saiu ileso. O trauma físico era visível, o psicológico gravado em seus olhos. 4 dias após a queda da capela, a punição final do Metarashi se concretizou. Scott e todas as suas invenções bizarras, brilhantes e perigosas, desapareceram abruptamente do mundo. Ele foi levado. Não houve funeral, nem corpo a ser enterrado, apenas o vazio. Scott foi consumido pela entropia que ele próprio havia cortejado. Sua dissolução foi o último ato do Metarashi na superfície, uma prova irrefutável de que havíamos lidado com algo cósmico e vingativo. O sangue em nossas mãos, o sangue de inocentes sacrificados por Scott e o nosso próprio ferimento moral, e o peso esmagador da culpa não nos permitiam voltar para a vida normal. Não se volta a ser quem se era depois de encarar a porta do diabo. Passamos o mês de recuperação de Jamie avaliando a destruição, catalogando os fragmentos do legado de Scott e entendendo o alcance do Metarashi. Aquele verão roubou nossa juventude e nos deu um propósito sombrio. Decidimos que não podíamos parar. Scott não era o único. Havia outros por aí, nações, cultos ou cientistas loucos que tentavam manipular o oculto para ganho próprio. Havia outros selos, outras portas, outros Metarashis à espera de uma brecha. E agora, éramos os únicos, os párias, os sobreviventes, capazes de caçá-los. Nossa vida se tornou uma peregrinação noturna, um voto silencioso de vigilância eterna. O bosque profundo, Deadwood, está morto. A floresta o engoliu e o tempo limpou de qualquer traço. Só Jamie e eu sabemos onde ele fica, e a localização precisa da porta do diabo morrerá conosco. Nunca mais procuramos por ela, e rezamos para que ninguém mais o faça. Aquele segredo é nosso fardo, o ponto zero da nossa maldição. Eu mudei todos os detalhes desta história, nomes, datas, locais. Acredite em mim, não contei a você a verdade crua. Não vou te contar a verdade, e você nem vai querer saber dela de qualquer maneira, pois o conhecimento, nesse caso, é uma sentença. Em algum lugar, no mar de árvores e terra, a centenas de quilômetros de distância, encontra-se a porta do demônio. Ela ainda está lá, sob uma pilha de detritos apodrecidos. Ela pode ser encontrada novamente, pode até ser aberta, mas uma coisa é certa, com certeza não será por minha causa. O preço da curiosidade foi pago com a nossa alma, e agora vamos garantir que mais ninguém pague. O que você pensa que enterrou no passado, ele não se esqueceu. Olhe para as árvores ao seu redor. Elas são silenciosas demais. O silêncio delas é uma promessa. Ele sabe seu nome. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal O Assustador e deixa o like. Isso me ajuda a continuar trazendo mais relatos sombrios, reais e assustadores como esse.